Mas agora sim vamos a Brasília, capital federal, com o Márcio Rocha, tá na Híbrida 1 aqui. Diga lá, Márcio. Boa tarde para você. Oi, Danilo, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, eu estou aqui na frente do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido aqui com aliados para tratar justamente da grande polêmica das últimas semanas, que é a questão do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Essa reunião era um almoço, né, que foi anunciado inclusive pelo presidente Lula mais cedo, durante uma conversa com jornalistas, e aí vieram muitas pessoas aqui para a residência oficial para discutir esse tema com o presidente Lula. A gente sabe aqui que estão presentes o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, Rui Costa, também estão os líderes do governo no Congresso, né, o senador Jacques Wagner e o deputado federal José Guimarães, além dos presidentes das duas casas, da Câmara, Hugo Mota, também do Senado, Davi Alcolumbre. E eles estão discutindo justamente isso, essa questão do IOF, essas mudanças que foram anunciadas pela equipe econômica nas últimas semanas, que causou muita turbulência, não somente dentro do Congresso Nacional, inclusive tramita dentro do Congresso Nacional o projeto para suspender esse decreto que aumentou o IOF e que, segundo Hugo Mota, tem grandes chances desse projeto ser aprovado e derrubar as medidas do governo, quanto também dentro do mercado financeiro, né? O pessoal que mexe com o mercado financeiro não gostou nada dessas medidas anunciadas pelo governo. E aí, como eu disse, né, mais cedo, ali por volta de 10, 11 horas da manhã, o presidente Lula, ele convocou os jornalistas para fazer uma entrevista coletiva justamente para comentar diversos assuntos e comentou, né, essa questão do IOF que está sendo discutida nesse momento aqui no Palácio da Alvorada. E ele defendeu um diálogo maior com o Congresso e negou que tivesse ocorrido um erro, que ocorreu um erro, né, na condução do tema pelo Ministério da Fazenda. Esse é um trechinho que a gente vai ouvir agora do presidente Lula falando sobre essa questão. Se houve uma reação de que tem outras possibilidades, nós estamos discutindo essas outras possibilidades. Eu não acho que isso tenha sido erro, não. Eu acho que foi um momento político, sabe? Em nenhum momento, o companheiro Haddad teve qualquer problema de rediscutir o assunto. Sabe? Aí se aparece alguém com ideia melhor e ele topa discutir, vamos discutir. Antes de qualquer medida que a gente mande para o Congresso Nacional, nós temos que reunir aqui as pessoas que são parceiros disso. O presidente do Senado, o presidente da Câmara, os líderes dos partidos, são 12 líderes, sabe, que têm influência nas decisões, então por que não discutir com eles? Pois é, e justamente como o presidente falou, né, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também deu declarações durante essa semana, né, falou que no total serão anunciados uma PEC e um projeto de lei para substituir o aumento do IOF e, segundo a Fernanda Haddad, a ideia é construir um pacote que ajude a acertar as contas nos próximos anos e traga também uma estabilidade duradoura. Outro texto que a gente vai ouvir agora. O cenário de incerteza ele vai ficar bastante elevado e justamente na hora de a gente procurar as oportunidades de olhar o mercado e entender um pouco sobre a economia, a gente vai ter que colocar uma margem de segurança e de erro um pouquinho maior para ver um pouquinho pela frente. Não dá para estimar exatamente o que vem, a gente entende que as negociações estão acontecendo e vamos seguir com esse rito até entender para depois fazer as premissas sobre o mercado. Pois falando exatamente sobre essa reunião que está sendo realizada aqui no Palácio da Alvorada, a gente tem a expectativa, alguns auxiliares do governo vieram aqui na porta para falar o seguinte, que se tiver algum anúncio, ele deve ser feito aqui mesmo, na porta do Palácio da Alvorada, então a gente vai ficar sabendo do que foi decidido, ou se nada foi decidido nessa reunião, daqui a pouquinho. Como é um almoço, né, a gente já está chegando aí perto das 3 horas, agora 12h40 mais ou menos, então a expectativa é que essa reunião esteja acabando, principalmente porque as agendas do presidente Lula, que estavam marcadas para a tarde, estão todas mantidas. E isso é importante dizer porque o presidente Lula, ele vai para a França ainda nesta terça-feira, né? Ele tem uma viagem oficial de chefe de Estado à França e deve passar até o final da semana lá na Europa. Então a expectativa mesmo é que o presidente Lula ou alguém do governo dê alguma declaração sobre esse caso antes do presidente ir para a Europa. Então a gente está aqui acompanhando na frente do Palácio da Alvorada. Qualquer novidade deve acontecer a qualquer momento. A gente traz assim que acontecer para vocês aí.
A gente está acompanhando aqui também o movimento do mercado financeiro, né, Márcio? O dólar passou a cair após essas falas, né, do presidente Lula sobre o IOF, também a espera de novas medidas. O Ibovespa sobe neste momento, né? Então isso também já inverteu, né, o ânimo do mercado, né? O dólar então está cotado a 5,64, é isso? Estou atualizando aqui neste momento ao vivo para os nossos ouvintes, porque já teve uma inversão. E isso, o dólar em queda, exatamente. Estou abrindo aqui direitinho para a gente não passar informação errada para os nossos ouvintes, mas cotado neste momento a R$ 5,64. Teve uma pequena queda de 0,63, mas é isso. Também já mexe, né? A fala do ministro Fernando Haddad, do próprio presidente Lula, isso já mexe com o mercado, né, Márcio? Mexe. A gente está na expectativa também, porque esse é um assunto que trouxe muito transtorno para o governo. Como eu falei anteriormente, existe cerca de 20 projetos para suspender esse decreto do IOF que o governo editou, e o governo falou que se não tiver alguma alternativa, vai criar uma crise ainda maior que já tem com o Congresso Nacional. O Congresso meio que colocou a faca no pescoço do governo, falando que ou tem uma alternativa para derrubar, ou tem uma alternativa para derrubar esse decreto, senão a gente derruba, né? A gente, Congresso, derruba. Então o clima está meio pesado em relação a esse assunto dentro do Congresso Nacional, principalmente com a base aliada. Muita gente, inclusive, nos bastidores da base governista, reclama desse decreto que foi feito sem conversa com os deputados, sem conversa com os parlamentares, e, enfim, isso acabou causando muito transtorno para o governo. Por isso que essa reunião aqui é tão importante, porque se não tiver nenhuma decisão agora, a gente só vai ter algum anúncio, vamos dizer assim, quando o presidente Lula voltar. Então é só na semana que vem. E aí é mais uma crise alongada, né, sem necessidade, mais um problema sendo alongado pelo governo, sem a necessidade de poder resolver isso hoje ainda. E se não resolver, só depois da semana que vem. Então mais confusão, mais problema para o governo se ele não resolver, ou pelo menos dar uma indicação de que vai resolver esse problema ainda nessa terça-feira. Como eu disse, a gente está aqui esperando, né? A gente tem, nossos colegas de imprensa estão todos aqui também esperando algum anúncio do governo, mas a expectativa mesmo é que vai demorar um pouquinho, a partir de umas 3 horas mais ou menos, a gente já deve ter alguma posição relacionada a isso aí. Combinado. Então, ao longo da programação aqui da Rádio Bandeirantes, né, 3 da tarde já é o Bandeirantes Acontece, então o Márcio Rocha volta aqui com todas as notícias, né, atualizadas, as informações de momento, direto da capital federal. Valeu, Márcio Rocha, obrigado, hein? Valeu, pessoal, abraço, tchau, tchau.